Pessoal, boa noite, como va? Boa noite. Escuro, tá escuro. Deixa eu melhorar aí. Oi, pessoal. Como va? Boa. Eu já sou branca com essa luz, então. Ous, como há? Poxa, Oi, Rocha. Olha a minha cor, Joia? tá pior que Então, o Thiago. tá pálida. O Thiago colocou um holofote aqui em casa, ué. Tá doido? melhor. Boa noite, pessoal. Como va? Boa noite, Boa. como há? Essa iluminação aí ficou ótima. Eu estou aqui meio que no escuro, né? Tá bom. Pessoal, muito feliz em vê-los aqui. E quando eu falo isso, eu falo de verdade. Hoje eu saí um pouquinho. Sabem como é, né? Os velhinhos não gostam de sair, não. Preferem ficar quietinhos em casa, né? Mas aí as esposas falam assim, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, por favor, vá lá. Aí você sai, né? E aí é interessante que aí eu vi alguns de vocês e realmente, de verdade, senti a maior vontade de abraçá-los. É uma felicidade daqui para dentro, não é só daqui para fora, não, sabe? Eu já era assim, já gostava muito de encontrá-los, mas agora mais que nunca, né? E vê-los assim no espaço tridimensional, naquelas três dimensões, altura, largura e profundidade, é uma coisa assim muito interessante, tá, pessoal? Eu digo porque muita gente fala, o prazer em vê-lo, tá, mas é um negócio meio superficial, é uma frase que a pessoa repete. Eu realmente, se eu falar isso, eu estou sentindo isso de verdade, tá, pessoal? Estou feliz em vê-los aqui. E até interessante, aí você sai, eu tenho que sair de máscara, né? Eu percebi que quando nós não conseguimos atingir alguém pelo conhecimento, temos que atingir pelo exemplo. Aí coloquei uma máscara, para mim é terrível, porque embaixo o óculos, não consegue respirar legal, né? Dá a impressão que você é alguém muito apavorado também nesse momento. Mas aí eu estou saindo do supermercado e eu ouvi uma criança falar para a mãe, mãe, o professor de karatê, eu quero uma máscara também. Poxa, olha só, né? Se o cara é o professor de karatê, ele é machão, né, entre aspas, né? E está preocupado, eu também vou me preocupar, achei maravilhoso, né? É complicado. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bom? Joia. Maravilha, muito bom. Realmente, olha a canequinha, muito bom. A caneca, né? A caneca infinita. Isso. Pessoal, é o seguinte, a gente vai depois voltar a rever algumas aulas, porque lá atrás eu pedi a vocês algumas manifestações, eu vou citar só uma agora, tá? Outro dia nós falamos sobre alguns assuntos, e aí de repente eu usei um termo que foi a palavra maturidade. E aí na hora de pedir o comentário de vocês, todo o pessoal se chocou e foi para cima do termo maturidade. Não era esse o assunto. Então, uma das coisas fundamentais para nós é manter o foco. O objetivo nosso é disciplina, atenção, foco, certinho? Então, depois eu vou pedir a vocês algumas manifestações. A gente vai voltar, vou falar, olha, amanhã a gente vai falar sobre aquele comentário número 12, por exemplo, 11, 10, não sei. Vocês vão dar uma olhadinha lá, a gente vai voltar aqui e ver onde é que isso se enquadra no nosso treinamento e na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, hoje, por exemplo, é minha intenção dar sequência à aula. O assunto é hábito, mas a gente vai acabar fazendo um pequeno à parte, um pequeno adendo assim, mas isso não é para deslanchar para outro assunto. O assunto é hábito. Então, por favor, não percam o foco. Tá bom, pessoal? Maravilha. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a formação e desaparecimento dos hábitos. Isso é extremamente importante para nós, mas como eu disse, tem alguns adendos, a gente vai voltar ao termo medo, ao termo fobia, algumas coisas que alguns aí já se interessaram, vai ser importante para alguns, então, por favor, prestem bastante atenção.
Para os outros, que hoje isso não vai ser importante, porque não os atinge tão diretamente, mesmo assim, preste atenção, porque possivelmente vocês conviveram ou vão conviver com alguém que vai poder fazer um bom uso deste seu conhecimento, se você conseguir repassar isso de uma forma adequada. Tá? Então, é muito interessante quem já treina comigo há bastante tempo, com estas aulas teóricas agora, quem não entendeu ainda vai olhar um pouquinho para trás, vai recordar algum momento em que eu tive alguma atitude com vocês, e eu sei que muitos vão falar, poxa vida, hoje eu entendi porque ele fez aquilo. A maioria já entendeu, mas vai entender num nível de profundidade um pouco maior. E isso é o que interessa para nós. Tá? Então, com relação à formação dos hábitos, nós vamos falar o seguinte. O hábito depende, por sua formação, de condições, são 3 condições. Condições biológicas, fisiológicas e psicológicas. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa condição biológica. É algo assim bastante simples, mas eu quero já pegar um adendo aí para vocês entenderem algumas coisas e a gente conversar sobre isso depois, porque possivelmente vai acontecer um momento aí em que as pessoas vão perguntar para vocês com relação ao treinamento, com relação à academia e tal, e aí vocês vão fazer uma ligação e vocês vão poder explicar. Isso é importante porque já aconteceu aqui de alunos entre vocês. Eu estive na rua, alguém me perguntou tal coisa, eu não soube responder. Vou me assustar, porque realmente eu achava que vocês teriam condições de responder com extrema facilidade a essas perguntas que foram feitas a vocês. Então, qualquer dúvida, eu quero que vocês falem depois, né, via WhatsApp, comentem, para a gente poder conversar a respeito. Tá? Então, para quem distraiu ou está chegando agora, nós estamos falando que o hábito em sua formação depende de 3 tipos de condições, que são as condições biológicas, fisiológicas e psicológicas. E vamos falar agora especificamente da condição biológica. Tá? Nós vimos que o hábito é um meio de superar a natureza. Atentem para isso. Acrescentando-lhe algo novo. Mas esta própria superação está latente em nossa natureza, que se submete às servidões da matéria, mas que também é espírito de liberdade. É fundamental assimilar bem isso, porque quando as pessoas forem criticar qualquer trabalho que a gente faça através do hábito, vocês vão ter argumentos, tá, para poder conversar com essa pessoa. Nas próximas discussões nossas, nos próximos bate-papos, a gente vai ver isso em profundidade. Tá? O hábito é, então, nesse caso aí, o efeito e o sinal da dualidade de nossa natureza, que é um tempo corporal e espiritual. Sem um aspecto religioso, hein, por favor. Tá? Biologicamente, o hábito não tem, pois, outra condição que não seja de responder de alguma forma aos desígnios da natureza. O que significa que a natureza apenas exclui os hábitos que a contrariam ou negam. Então, aí vai entrar aquela necessidade que eu disse a vocês da vivência do karatê no nosso dia a dia. Porque, do contrário, a própria natureza se encarrega de cancelar. Então, aqueles que aparecem uma vez ou outra na academia, aqueles que nunca participam desses bate-papos, mas pegam por osmose com os colegas, teria que repensar isso aí. Né? Um certo costume pode permitir tolerar os excessos e as falhas, mas sempre dentro de limites que a natureza jamais permite transpor. Esse aqui vou citar para vocês o caso de Mitrídates, quando ele se exercitava em beber veneno. Hoje nós temos uma situação aí interessante. Às vezes uma pessoa que não tem condições de comprar determinados medicamentos, né, antibióticos, por exemplo, ela vai conversar com alguém que tem muito conhecimento e às vezes a pessoa vai sugerir algumas coisas muito absurdas do pensamento comum. Por exemplo, creolina ou alguns outros produtos baratos, entre aspas, né, fáceis de encontrar aí. Eles podem funcionar muito bem e a pessoa, não tendo condições de gastar uma fortuna com isso, resolve.
Só que quando você vai pegar um vidrinho, por exemplo, desses aí, tem uma caveirinha lá por fora, né? Isso é veneno. Então, se você ingerir pequenas gotinhas, uma gotinha hoje, uma gotinha e meia amanhã para os mais sensíveis, uma gotinha, duas gotinhas depois de amanhã, até um certo limite, o teu organismo vai responder bem. Então, o nome do Mitrídates para vocês, para nós, vai ser bastante importante, tá bom? Eu vou contar a vocês uma história clássica. Sabem o que é uma história clássica? A diferença delas é o seguinte, é que em qualquer época que você comente sobre aquilo, parece sempre ser uma história extremamente atual. Eu tenho uns livros aqui, por exemplo, muito antigos, e às vezes você lê o prefácio, passar só o prefácio para vocês, de 1400, 1500, são manuscritos mesmo. Mas você ali que lê aquilo e fala, poxa, isso é muito atual, é o que está acontecendo hoje, ontem, é o que vai acontecer amanhã, é uma coisa absurda. Então, com essa história clássica aqui, eu vou ensinar vocês a serem reis e rainhas, tá bom? Nós vamos aprender a técnica da mitridatização. Esse cara com esse nome estranho pra caramba, aí foi um rei turco lá, 120 anos antes de Cristo, coisa meio antiga, né? E ele foi considerado maluco, porque ele tinha um tremendo receio, um medo muito grande de ser assassinado. E a história dele inspirou o princípio de tratamento de fobia, invenção de vacinas, e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? Ele estava num banquete com a família dele e, de repente, o pai dele começou a babar, morreu asfixiado, envenenado, bonitinho, junto ali com a família toda. E aquilo chocou ele demais, mas demais mesmo. Então, a história dele é algo terrível. Você encontra uma parte, porque interessa no tema do grupo de estudiosos, aí você vai, de repente, ver junto a um outro grupo de uma outra escola, né, que estuda coisa diferente, eles contam uma outra parte bem diferente. Você conhecer a história toda dele é muito interessante, é terrível. Né? Mas imagina bem, ele teve o pai envenenado em um banquete, junto a todos os convidados, toda a família e tal. E ele ficou assim extremamente preocupado de beber, de comer, porque ele não queria passar por aquilo novamente. Qual que foi a ideia dele? Entrar em contato com a ideia dele hoje, né, como nós poderíamos colocar, seria entrar em contato com uma dose pequena de algo ruim, pode fazer bem. Isso hoje é um dos princípios fundamentais da medicina. Então, o que ele fazia? Exatamente isso. Ele tomava uma pequena gota de um veneno, todos os venenos que ele conhecia e comprava, adquiria. Então, ele tomava uma pequena gota hoje, uma gotinha amanhã, 2 depois, 3, e ia aumentando essa dose, até chegar a um ponto em que o organismo dele acreditava que estava ficando mais resistente. Mas como nós falamos lá atrás, biologicamente, um dos princípios fundamentais é o limite. Nós temos que ficar atentos ao nosso limite. Tá? No caso dele, pessoal, ele foi tomando. Aconteceu depois, num momento futuro, exatamente um banquete, deram para ele o mesmo veneno que deram para o pai dele. E é claro que ele suportou bem. Ele já tinha, né, os antígenos, já tinha ali, né, condição de resistir. Então ele pegou o sujeito, foi extremamente carinhoso com o cara, claro, né? Tem que ser, né? Muito carinhoso, tal, tudo mais. E normalmente para determinados grupos de estudiosos a história termina aí. Mas em um outro grupo de estudos você vai encontrar o seguinte: houve um momento em que ele foi vencido futuramente um combate e ele ficou muito mal com isso e ele tomou uma dose altíssima de veneno para se matar. E não adiantou, ele suportou. Então, no final, ele teve que pedir a alguém, um discípulo dele lá, que utilizasse a espada para eliminá-lo. Terrível, né? Mas vamos pegar o lado interessante do negócio. Nós vamos cair aí nos antídotos, vamos cair nas vacinas, vamos cair no estudo sobre os venenos e peçonhas. O que isso tem a ver com a nossa escola, né? Você sabe a diferença, né? O veneno é uma substância, uma toxina, é de origem animal, vegetal ou mineral, mas que não é produzida por nenhuma glândula e nem pode ser inoculada naturalmente. Então temos aí o BHC, que agora dizem que foi proibido, né? Mas em alguns lugares eu sinto o cheiro dele. Temos uma série de outros que são produzidos artificialmente.
Então, nesse caso aí, cobras, escorpiões e aranhas são animais peçonhentos. Não é venenoso, peçonhentos, porque eles podem inocular peçonha. Agora, se você come determinado ser, um peixe X lá, e aí você morre porque ingeriu ele dessa forma, é considerado como veneno. Interessante isso, né? E quando a gente olha a nível de medicina, você vê lá a serpente. Pô, deveria ter sua origem nessa história, nesse caso aqui, né? Mas não. Na realidade, não. A orfeulatria, o culto às serpentes, era muito comum nas civilizações antigas. A cobra seria o bem, o mal, a sagacidade, a imortalidade, coisa linda, né? O entre o mundo conhecido e o desconhecido, porque eles lá atrás afirmavam, muitos séculos atrás, que existe a Terra, uma terra subterrânea. Isso é coisa muito antiga, essa ideia, né? E aquele bastão com as cobrinhas enroladas representaria a árvore da vida, a perpetuação do ciclo da morte e renascimento que ocorre na natureza. Tá, tudo bem, né? Então, voltando aí, a gente vai ver que essa ideia do sujeito lá deu origem à primeira vacina. E um caso extremamente importante seria o atual. Conseguir amanhã uma vacina, né? Seria muito interessante. Mas no caso aí houve uma época em que a varíola era aquilo que assustava. Quando você recebia o diagnóstico, tá, com varíola, era declaração de morte, não tinha chance. E em 1980 ela foi considerada erradicada do planeta pela ONU. Para ter uma ideia, né? Hoje uma grande parte das coisas são resolvidas através de vacina, que é o quê? Pequenas doses, uma coisa parecida, tá bom? Aí, pessoal, adequando isso ao nosso treino, um pouquinho mais, chegando um pouquinho mais perto, vamos pensar na fobia. É a mesma coisa. O Marcelo outro dia falou de fobia, mas hoje ele não está aqui, pelo menos não oficialmente, né? E seria interessante que estivesse, porque depois de amanhã vai perguntar sobre fobia, já teve um bate-papo sobre isso. Mas a fobia é isso, né? Toque. Toque também é outra coisa interessante. Tem gente que alia, né, aquela batidinha, né? O toque é transtorno obsessivo compulsivo, a maioria que já sabe o que é. Síndrome do pânico, né? Nesses casos aí da fobia, dessas situações, a pessoa tem um medo. O que ela faz do medo? Ela foge. Quando ela foge, ela preserva e ela amplia esse medo. É a famosa evitação. Quanto mais você foge, mais medo você tem. Então, a ideia, adequando já tudo mais para vocês, seria aquilo: eu tenho medo de competição, eu morro de medo de competição, eu morro de medo de lutar, eu não quero manejar armas porque, no fundo, eu tenho medo e não quero nem admitir isso, por isso que eu não estou participando. Então, você deveria ir, porque na academia eu dou para vocês em gotas. Uma gotinha na terça-feira, 2 gotinhas na quinta. Na outra semana, 3 gotinhas, 4 gotinhas, não é assim? Até chegar um momento que você está, né, escorpionizado, mitridatizado, né? Então, pessoal, é muito importante. Então, o que eu queria que vocês pensassem legal mesmo é que hoje, nós estamos, né, depois de um feriado aí, no dia 22 de março, é que vocês realmente pensem o seguinte: até o final do ano, por exemplo, eu vou escolher um dos medos que eu tenho e vou mitridatizá-lo, escorpionizá-lo. Interessante, né? Agora eu queria o seguinte, que vocês, nesse nosso tempo que nos resta, sem perder o foco, por favor, vissem o que isso é interessante para Scorpions. O que realmente essa história clássica que eu contei a vocês pode se encaixar no nosso treinamento, na nossa escola especificamente. Tá bom? Então, Alex. Boa noite, meu amigo. Konbanwa, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Desculpa a demora no ingresso aí. Fica tranquilo, meu amigo. Fica tranquilo. Só esse finalzinho aí, você poderia encaixar mais ou menos alguma coisa que te lembrou? Claro que sim. Eu acho muito interessante, principalmente em relação ao treinamento, que a gente pode puxar para a nossa vida, que a gente aprende até o último dia, até o último instante dos nossos dias, a gente está aprendendo. Com treinamento também. Então, quanto mais a gente se aprofundar, quanto mais a gente adquirir conhecimento,
mais a gente vai estar se fortalecendo as adversidades que a vida vai oferecer. Maravilha. Então é paciência e perseverança sempre. Muito bom. Fernando Rocha, tem como colocar essa ideia assim, de uma forma bem palpável, alguma coisa assim da academia, né? Pegando o seu último exemplo principalmente, embora ele já esteja meio fora de foco? Mas mesmo é isso que você falou mesmo aí do treinamento, de ir pegando gota a gota. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Porque o treinamento nosso aí sempre foi assim, aumentando gradativamente. Isso. E quando menos espera, muitos falam, eu não consigo chutar alto. Quando o cara vê, o cara já está chutando a cabeça do outro, fala, olha a altura que você está chutando. Isso aí muitas vezes aconteceu na academia, né? Olha a altura que você está chutando a cabeça do cara. Aí o cara pega e olha assim para ele, ele não tinha nem percebido que ele fazia aquilo. Exatamente. É bem por aí. A gente, numa próxima aula, vai falar especificamente do condicionamento fisiológico, né? Do hábito a nível fisiológico. Isso aí vai ser bastante interessante para nós, né? Gilmar Tavares. Coloca um sonho para nós, Gilmar. O som. Ele está bebendo criolina. Tem que fazer isso em pequenas doses, que aí não te faz mal, tá bom? Achei o botão aqui, já está Muito bem. me ouvindo? Sim. Então, aqui deu para perceber que as coisas têm que ser graduativas, né? Aos poucos. Né? Isso. Pode chegar lá e já querer sair voando, né? É. Tem que. Foi o que o Rocha falou ali. Você faz um pouquinho hoje, amanhã você aumenta a dose, vai aumentando. Aí sem você perceber, você já está chutando alto, você já está conseguindo fazer algum capar, né? Tem que repetir os movimentos várias vezes e aos poucos. Eu percebi isso, né? Dentro do treinamento. Graduativo. Né? Maravilha. Tem que ser gradativo, né? Tiago, quer falar alguma coisa sobre esses venenos aí? Qual que é Então, interessante dessa questão dos venenos, né? É o que realmente foi falado antes aí. E aquela questão do contínuo, né? Não adianta nada fazer um hoje, aí amanhã faz 2, né? Uma gotinha, 2 gotinhas depois. Aí depois fica X tempo sem fazer nada, aí quer voltar nas 2 ou nas 3, aí não vai, é complicado fazer isso. Então, aquele lance do cíclico, né? Uma atividade cíclica, sempre aumentando aí a intensidade, visando, né? Com foco, né? O que eu quero? Deixar bem claro isso que é importante, né? Tem que ter o hábito, está treinando, saber qual que é o foco dela para saber, como foi dito aí, né? Qual é o seu medo, né? Qual é aquela parte que você precisa fortalecer? O que eu vou enfrentar? É isso. E correr atrás disso com pequenas doses, né? Como foi dito, para poder melhorar no final aí do ano, né? Vamos pôr assim. Maravilha, muito bom. Isso. Como é? Boa! Quem quer? É isso aí. Caprichado. Coisa boa, hein? Obrigado. Então, pessoal, é o seguinte, numa próxima aula a gente vai ver a nível fisiológico, posteriormente veremos a nível psicológico, possivelmente em seguida nós vamos falar da desconstrução do hábito. E na desconstrução do hábito a gente vai aprofundar isso que o Tiago comentou, que ele vai entrar principalmente na desconstrução, tá certo? Só para vocês irem captando as ideias, que como eu disse, às vezes muitas perguntas feitas, elas vão ser resolvidas dali a pouco. Então, por isso que a gente não está respondendo de imediato, porque a gente vai jogar dentro de um assunto, poxa, foi exatamente o que eu perguntei. Isabela, você consegue localizar algum ponto mais palpável ainda com relação ao que foi dito agora, o treinamento nosso da academia, Scorpions, né? Ô, Shihan, meu medo lá na academia, quando eu entrei, era muito de contato, treinos com contato, né? Sim. E essas gotinhas que o senhor foi dando de um treino uma vez ou outra, né, Tati? A gente fazendo treino de contato foi me animando bem, foi reduzindo esse medo para mim. Sim. Então, aí o que a gente tem a colocar é que é necessário que haja uma certa confiança para que você possa acreditar
e trabalhar dentro do seu limite, do seu potencial. Eu me lembro de fazer o primeiro treino com contato e você realmente assim já tinha uma reação extremamente acentuada, né? E aí, com um pouquinho de confiança, você vai percebendo que é realmente uma gotinha, aí você vai se encaixando e você pode ser trabalhando do seu limite. É exatamente isso, né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu falar com vocês, então, o seguinte. O ponto de ligação é que eu queria chamar a atenção de vocês, por isso que eu já insisti, não percam o foco. Especificamente para a Academia Scorpions, né? O que a gente poderia utilizar de muito útil nisso? É o Scorpions. A academia é a casa do escorpião, não é? O escorpião é aquilo, eles vão falar, pô, mas você está velho, está fora de forma. Sim, mas o ferrão continua bem, a peçonha está lá. Tem que atentar para isso. Então é interessante, porque o veneno, a peçonha, da mesma forma que ele pode eliminar, ele pode tirar a vida, trabalhando com ele assim, em gotinhas, tudo sob controle bonitinho, ele pode, ao invés de tirar, salvar vidas. Né? Então, amanhã alguém vai falar para vocês, poxa, mas vocês treinam uma academia e o símbolo é um escorpião? Sim, é o símbolo do medo, é o símbolo do respeito, é o símbolo do perigo, da morte, do veneno, e é o símbolo da peçonha, né? E é o símbolo da vida, porque é através desse veneno que você pode se tornar imune a ele. Entendeu? Então alguém fala, eu tenho medo do escorpião. Sim, você tem que ter medo do conhecimento quando ele vai para um nível mais profundo. O praticante de artes marciais, as pessoas têm que respeitá-lo, e o respeito mais natural que as pessoas têm é através do medo. Eu até citei a cobra aí, justamente, né, que salva vidas na medicina, para vocês ligarem ao nosso escorpião, ao nosso emblema, e deixarem, se alguém ainda o vê de uma forma um pouco negativa, conseguir localizar esse aspecto positivo, porque sempre vão questionar vocês. Teremos depois um bate-papo específico sobre este emblema, por que o escorpião, onde vocês vão passar a amá-lo, né, como símbolo, tá? Representando uma série de pontos extremamente positivos, mas por enquanto esse aí já fica para vocês. Então é esse foco que eu quero que vocês não percam, ligar à academia, de tal forma que depois possamos ampliá-lo lá fora. Talvez muitos não houvessem percebido ainda, por não ter participado de aulas teóricas, esse relacionamento do veneno, o medo, o escorpião, ele é extremamente simbólico para nós. Legal? Poxa. Algum comentário agora com essa colocação? Então tá bom, pessoal. Eu estive olhando lá no YouTube, os vídeos estão todos lá disponíveis para vocês, por enquanto, para que vocês possam dar uma olhadinha. Tá? Depois eu vou pedir alguns casos específicos para que vocês olhem a aula número tal, para a gente voltar a discutir, porque a maioria delas foram assim jogadas um pouco fora do foco original. Vocês se dispersaram um pouquinho, isso é comum, não tem problema não. Tá? Mas todas as perguntas que vocês fizeram, ou as colocações que saíram de foco, elas estão dentro do nosso esquema de estudo, então fiquem tranquilos, daqui a pouco a gente vai avaliar aquele ponto. Tá legal? Normalmente o escorpião choca mais as mulheres. Não perguntaria, Tatiane, essa colocação final nossa ficou clara para você? Claro que eu sei. Maravilha. O escorpião não choca. Ó, 2 escorpiões. Barata, né? A barata, a lagartixa me choca mais. Escorpião é de boa. Vou ter que editar isso. Isabela, o escorpião, essa colocação aí deu para fazer uma analogia legal? Sim, senhor. Maravilha. Então tá bom. A partir de hoje ele é o escorpião, né? Pessoal, espero poder contar com vocês todos aqui amanhã. O Adriano, o Valfrido, o Eris, Thiago e Tatiana, Alex, Gilmar, Isabela. Uma boa noite para vocês, tudo de bom para vocês. Se cuidem para que a gente continue se encontrando. Oyasumi Nasai, Matashi. Oyasumi Nasai. Tá. Oi,